Todos riram quando me viram chegar com botas sujas e mãos calejadas. Disseram que eu era só um fazendeiro simples, sem valor, sem futuro. O que ninguém imaginava é que a verdade que escondi mudaria a visão de todos, para sempre. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Eu acordo antes do sol nascer, como sempre. O galo canta lá fora, as cigarras começam seu coro monótono, e eu fico olhando para o teto de madeira escura, contando as manchas de umidade que conheço de cor. 37. Sempre 37. Já pensei em consertar, mas nunca conserto. Acho que gosto de contar. Me dá a sensação de que alguma coisa ainda funciona direito, mesmo que seja só minha capacidade de lembrar. Me levanto devagar. Calço a bota surrada, visto a camisa xadrez desbotada que tem remendo no cotovelo. Passo a mão no rosto cansado. A barba, por fazer, arranha a palma. Saio para a varanda e o ar frio da madrugada bate no peito. A fazenda está quieta, sempre quieta. O céu ainda tem aquele tom violeta do amanhecer, mas logo vai virar azul sem fim, depois branco de tanto calor. Aqui no interior de Goiás, perto da divisa com Tocantins, o silêncio tem peso, tem textura. Dá para sentir ele grudado na pele, junto com a poeira vermelha que nunca sai completamente. Não importa quantas vezes você lave as mãos. É um silêncio que te acompanha desde que você acorda até a hora de deitar. E mesmo dormindo, ele está lá, rondando os sonhos, lembrando que você está sozinho. Caminho até o curral. Minhas botas afundam um pouco na terra seca. O cheiro de capim queimado pelo sol mistura com o cheiro de esterco, de couro, de suor velho. O gado está começando a se mexer, alguns já mugindo baixinho, reclamando da fome. Conto 17 cabeças, sempre 17. Não é muito, mas é meu. Ou pelo menos é o que todos pensam que é tudo que tenho. A porteira range quando abro. Esse som metálico, agudo, cortante, me acompanha há anos. Já passei óleo, já tentei consertar, mas ela insiste em ranger. Acho que no fundo eu gosto. É a única coisa aqui que reclama além de mim. Jogo a ração, observo os animais comerem. O sol começa a subir no horizonte, aquela bola alaranjada que promete mais um dia de calor insuportável. O suor já começa a escorrer pelas costas, grudando a camisa na pele. Pego o chapéu velho pendurado no poste e coloco na cabeça. A aba está torta, o tecido desgastado, mas me protege. Essa é minha rotina. Tem sido assim por 4 anos. 4 anos desde que tudo mudou. 4 anos desde que escolhi ser visto como pouco. Antes disso, eu era outro homem. Um homem que construiu algo grande demais, perigoso demais, valioso demais. Comecei do nada, trabalhando em fazendas alheias, juntando cada centavo, aprendendo cada movimento do mercado. Fui esperto, talvez esperto demais. Investi em terras quando ninguém queria. Comprei quando todos vendiam, vendi quando todos compravam. Em 10 anos, eu tinha propriedades espalhadas por 3 estados. Negócios que movimentavam milhões, contatos que abriam portas que a maioria nem sabia que existia. Mas dinheiro atrai olhares, e poder atrai perigo. Teve gente que quis se aproximar por interesse, teve gente que quis me destruir por inveja, teve ameaça velada em reunião de negócios, teve proposta suja disfarçada de parceria, teve até quem aparecesse na porta da minha casa de madrugada, com recado claro: ou você divide ou você perde tudo. Quase perdi, quase morri. Foi há 6 anos. Uma emboscada na estrada, 3 homens armados, uma discussão que virou briga, que virou tiro. Escapei por pouco, mas levei uma bala de raspão na costela e um aviso que ecoou mais fundo que qualquer ferida. Esse mundo não perdoa quem se destaca demais. Então eu escolhi desaparecer. Não vendi tudo, mas passei a administração para pessoas de confiança, gente competente que cuida dos negócios, sem vincular meu nome. Guardei documentos em cofres, escondi rastros, apaguei minha presença e vim para cá, para essa fazenda pequena, que ninguém dá valor,
para essa vida simples que ninguém inveja. Fingi ser apenas mais um fazendeiro solitário, um homem comum, sem ambição, sem história, sem importância. E funcionou, até eu me apaixonar. Conheci Clara há 3 anos, numa feira de gado em Porangatu. Ela estava ajudando o pai, um homem sisudo que vendia bezerros e olhava para todo mundo com desconfiança. Ela tinha olhos castanhos, cabelo preso num rabo de cavalo simples, mãos calejadas de quem trabalha duro. Não usava maquiagem, não fingia ser o que não era. E quando sorriu para mim, oferecendo um copo de água gelada debaixo daquela tenda improvisada, eu senti algo que não sentia há anos: vontade de ficar. Voltei na feira seguinte e na outra. Sempre comprava alguma coisa só para ter desculpa de conversar. Ela era tímida, mas tinha uma firmeza no olhar, uma honestidade que me desarmava. Não perguntava de onde eu vinha, quanto eu tinha, o que eu possuía. Só conversava. Sobre chuva, sobre a seca, sobre os planos pequenos que cabiam numa vida simples. 6 meses depois, pedi ela em namoro. Ela aceitou. E foi aí que começaram os problemas. A família dela, principalmente os irmãos e a mãe, não me aceitaram. Olhavam para mim e viam um homem velho demais para a idade, sozinho demais para ser confiável, pobre demais para merecer a filha deles. Os comentários começaram baixo, depois foram ficando mais altos. Esse aí não tem futuro. Que homem é esse que mora sozinho numa fazenda que mal sustenta gado? Clara pode arrumar coisa melhor. Ele vai arrastar ela para a miséria. Ouvi tudo, calado. Engoli cada palavra como quem engole vidro moído, cortando por dentro, mas sem mostrar sangue, porque mostrar quem eu realmente era significava colocar ela em perigo. Significava abrir a porta para o passado que eu trancara a 7 chaves. Significava arriscar a única coisa boa que havia encontrado em anos. Então aceitei ser desprezado. Aceitei os olhares tortos, os silêncios constrangedores, as visitas que terminavam cedo demais. Aceitei ser o erro que Clara cometeu, o peso que ela carregava, a vergonha que a família dela tentava esconder. E Clara, Deus do céu, Clara aguentou tudo ao meu lado. Ela brigou com a mãe, enfrentou os irmãos, recusou propostas de pretendentes melhores que a família arranjava. Quando eu disse que talvez fosse melhor a gente terminar para não causar mais sofrimento para ela, Clara me olhou com uma raiva mansa e disse: "Eu escolhi você e eu não volto atrás." Casamos há 2 anos. Cerimônia pequena, simples, com meia dúzia de convidados. A família dela compareceu por obrigação. Ficou de cara amarrada o tempo todo. Foi embora antes do bolo. Não teve festa grande, não teve lua de mel, não teve nada que merecesse ser chamado de celebração, mas teve nós dois. E isso, naquele momento, parecia ser suficiente. Mudamos para a fazenda. Clara se adaptou rápido, aprendeu a lidar com as galinhas, a cuidar da horta, a fazer pão na fornalha. Ria quando eu chegava sujo de terra, reclamava do calor, dizia que nunca ia se acostumar com cigarra. Mas ficava, todos os dias ficava, e eu todos os dias mantinha o segredo, até que não deu mais. 3 meses atrás, um homem bateu na porta, terno preto, gravata, pasta de couro. Ele conhecia meu nome verdadeiro, sabia da minha história, trazia documentos que precisavam de assinatura. Um dos negócios que eu mantinha às escondidas estava em situação complicada, exigia decisão urgente, não podia esperar. Clara estava na cozinha. Ouviu parte da conversa. Quando o homem foi embora, ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. "Quem é você?" A voz dela tremia. As mãos também. Sentei na beira da cama. Passei a mão no rosto. O suor frio escorria. A garganta apertou. E eu contei. Não tudo, mas o suficiente. Contei sobre os negócios, sobre as terras, sobre o dinheiro que estava escondido em contas e investimentos. Contei sobre o perigo, sobre as ameaças, sobre o motivo de eu ter escolhido ser invisível. Clara me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela saiu de casa.
Ficou fora a tarde inteira. Voltou quando já estava escurecendo. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Você mentiu para mim. Não menti. Só não contei. É a mesma coisa. E era. Eu sabia que era. Nos dias seguintes, a notícia vazou. Não sei como, mas vazou. Talvez alguém da empresa tenha falado demais. Talvez o homem de terno preto tenha deixado escapar. O fato é que, em menos de uma semana, a cidade inteira sabia que o fazendeiro pobre, o homem desprezado, o marido que não prestava, escondia uma fortuna. A reação foi imediata. Os mesmos que me humilharam começaram a me procurar. O cunhado que dizia que eu era vagabundo apareceu oferecendo parceria. A sogra que torcia o nariz para mim mandou recado dizendo que sempre soube que eu era especial. Gente que nunca tinha falado comigo batia na porta com pedidos de empréstimo, de investimento, de ajuda e, junto com os interesseiros, vieram os perigosos. Recebi ligação de gente que eu não ouvia falar há anos. Gente que me devia, gente que eu devia, gente que queria um pedaço do que eu construí. As ameaças voltaram, agora mais diretas, mais claras. Sumiu, mas não esquecemos. Você deve favores, amigo. Essa sua vidinha tranquila pode ficar complicada rápido, Clara percebeu. Viu meu celular tocar de madrugada, viu eu sair para atender escondido, viu a atenção voltar para o meu corpo como um fantasma que nunca tinha ido embora de verdade. E foi aí que tudo começou a rachar. Não foi uma briga, foi pior, foi um silêncio. Clara parou de me olhar nos olhos, parou de sorrir quando eu chegava. Começou a dormir, virada para o lado oposto da cama, longe, distante, como se estivesse dormindo sozinha. Tentei conversar, ela desviava. Tentei explicar, ela saía do quarto. Tentei tocar nela, ela se afastava. E o pior, a família dela voltou. Não para me aceitar, mas para tentar convencê-la a sair. Diziam que eu era perigoso, que ela estava em risco, que amor não valia a vida. E pela primeira vez, eu vi dúvida nos olhos dela. Dúvida se eu valia a pena. Dúvida se o homem que ela amava ainda existia, ou se ele nunca existiu de verdade. Agora, enquanto o sol esquenta a terra e o gado muge esperando comida, eu olho para casa e vejo a silhueta dela na janela da cozinha. Ela está parada, olhando para fora, mas não para mim. Olhando para longe, como quem pensa em ir embora. E eu não sei o que fazer, porque ser desprezado por parecer pouco sempre foi fácil. Eu aguentei, aceitei, carreguei. Mas ser abandonado por ser grande demais, perigoso demais, complicado demais, isso eu não sei se aguento. Fecho o portão do curral e caminho de volta para casa. A poeira levanta com cada passo. O sol já está alto, cruel, implacável. E dentro de mim, uma pergunta queima mais que qualquer calor. Será que o amor que nasceu quando eu era nada consegue sobreviver agora que sou demais? A caminhonete balança na estrada de terra. Poeira vermelha entra pela janela, gruda no rosto, na garganta. Eu dirijo devagar, evitando as crateras que a chuva de semana passada deixou. O motor ronca baixo, cansado, velho como eu me sinto por dentro. Clara ficou em casa. De novo. Disse que estava com dor de cabeça. Mal olhou para mim quando saí. Só acenou de longe, um gesto mecânico, vazio, e voltou para dentro. A porta fechou com um som seco que ainda ecoa nos meus ouvidos. Vou até o vilarejo buscar ração para a semana. Podia ter mandado entregar, mas preciso sair. Preciso respirar um ar diferente, mesmo que seja o mesmo ar empoeirado de sempre. Preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa, que me tire desse sufocamento que a casa virou. O vilarejo fica a 40 minutos daqui. 13 casas, uma venda, uma igreja sem padre, uma escola que já fechou. Lugar esquecido por Deus e pelo governo. A maioria das casas está vazia. Quem pode, vai embora. Quem fica, sobrevive. Estaciono em frente à venda do seu Otávio. O estabelecimento é uma construção baixa, paredes descascadas, telhado de amianto rachado. Tem uma brama desbotada pintada na parede, propaganda de um tempo em que ainda vinha gente aqui.
Desço da caminhonete. O calor bate como uma parede sólida. Limpo o suor da testa com as costas da mão e entro. Dentro é quente também, mas pelo menos tem sombra. Seu Otávio está atrás do balcão, ouvindo o rádio baixinho. Ele levanta os olhos, me reconhece, acena com a cabeça. E aí, moço? E aí, seu Otávio? Vim buscar ração. Tá lá no depósito. Quanto precisa? 3 sacos. Ele se levanta devagar, as articulações estalando e vai buscar. Fico esperando, olhando as prateleiras quase vazias. Tem pouca coisa. Arroz, feijão, algumas latas de sardinha, sabão em barra. Nada de fresco, nada que preste. É quando ouço a voz, baixa, hesitante, quase um sussurro. Por favor, viro a cabeça. Na porta da venda, encostada no batente, como se precisasse dele para ficar de pé, tem uma moça, jovem. Não deve ter mais de 25 anos. Magra demais, pele queimada de sol, cabelo desgrenhado, roupa suja e rasgada nos ombros. E grávida. A barriga avantajada esticando a blusa velha que ela usa. Ela olha para o seu Otávio com uma expressão que eu conheço bem, desespero misturado com vergonha. Tem alguma coisa? Qualquer coisa. Eu pago depois, eu juro. Seu Otávio suspira. Não é maldade, mas cansaço. Ele já ouviu isso antes. Moça, você já deve 3 meses. Não posso dar mais fiado. Eu sei, mas eu tô com muita fome. O bebê... Eu preciso comer alguma coisa. A voz dela embarga. As mãos tremem quando ela coloca uma na barriga, protetora, instintiva. Seu Otávio balança a cabeça. Sinto muito, mas eu também tenho conta para pagar. Ela abaixa a cabeça. Os ombros curvam. Ela vira para sair, mas cambaleia. Segura no batente, respira fundo, tenta se equilibrar. Eu não penso, só falo. Espera. Ela para. Me olha. Os olhos dela são fundos, escuros, cansados demais para a idade que tem. Seu Otávio, me dá 1 quilo de arroz, um de feijão, uma lata de óleo e aquele pão ali. Ele franze a testa. Para você? Não. Para ela. Seu Otávio me olha como se eu tivesse ficado louco. Talvez eu tenha. Mas pego a carteira, tiro o dinheiro, coloco no balcão. Põe na minha conta. A moça me encara, confusa, desconfiada. Por quê? Eu não sei responder, então só dou de ombros. Porque você precisa. Seu Otávio prepara as coisas devagar, ainda me olhando de lado, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudo. Quando ele coloca tudo numa sacola plástica surrada e entrega para a moça, ela pega com as 2 mãos apertando forte, como quem segura coisa sagrada. Obrigada. A voz sai rouca, embargada. Eu só aceno. Pego meus 3 sacos de ração, carrego até a caminhonete. Quando volto para buscar o último, a moça ainda está lá, parada na frente da venda, olhando para a sacola nas mãos. Ela levanta o rosto quando me vê. Sério. Obrigada. De nada. Carrego o último saco. Fecho a caçamba. Estou prestes a subir na caminhonete quando ela fala de novo. Você mora por aqui? Numa fazenda. Uns 40 minutos daqui. Ela morde o lábio. Hesita. Depois pergunta quase sem voz. Tá precisando de alguém para ajudar? Eu trabalho. Faço qualquer coisa. Limpo, cozinho, cuido de bicho, qualquer coisa. Olho para ela, para a barriga avantajada, para os braços finos demais, para o rosto marcado por fome e cansaço. Você precisa descansar, não trabalhar. Eu preciso comer. E não tenho onde ficar. A frase cai como pedra. Fico em silêncio. Minha cabeça gira, penso em Clara, na tensão que já existe em casa, no silêncio que nos engole. Penso nas complicações que trazer alguém de fora pode causar. Penso em 1000 motivos para dizer não. Mas olho nos olhos dela e vejo algo que me desarma. Vejo eu mesmo, há anos atrás, sozinho, desesperado, precisando de uma chance. Entra, ela pisca incrédula. Como? Entra na caminhonete, vou te levar para a fazenda. Mas você nem me conhece. Você também não me conhece, mas precisa de ajuda. E eu posso ajudar. Ela fica parada, processando. Depois, devagar, caminha até a caminhonete. Abre a porta.
Sobe com dificuldade, a barriga atrapalhando. Fecha a porta. Coloca a sacola no colo, abraçada, como se alguém fosse tirar. Dou a partida. A caminhonete range, tosse, pega. Começo a dirigir. Nenhum de nós fala durante os primeiros 10 minutos. Ela olha pela janela, vendo a paisagem de terra seca, capim queimado, cercas tortas, céu sem fim. Eu olho para a estrada, as mãos firmes no volante, a cabeça fervilhando de dúvidas. Finalmente ela quebra o silêncio. Meu nome é Júlia. Pedro. Outro silêncio. De onde você é, Júlia? De lugar nenhum. Olho de relance. Ela continua olhando pela janela. Todo mundo é de algum lugar. Não eu. Já morei em tanto canto que não sei mais qual era meu. E o pai do bebê? Ela fecha a cara. A mão aperta a sacola com mais força. Não existe pai. Não insisto. Entendo. Rodamos mais 20 minutos em silêncio. Quando a fazenda aparece no horizonte, pequena, isolada, cercada por terra vermelha e capim seco, sinto o estômago apertar. Clara vai estranhar. Clara vai perguntar. Clara vai... Vai o quê? Ficar brava? Ir embora? Achar que estou trazendo problema para dentro de casa? Talvez. Provavelmente. Mas quando olho para Júlia, para a barriga dela, para a fragilidade que ela carrega com tanta teimosia, sei que não posso deixar ela na estrada. Estaciono em frente à casa. Desligo o motor. O silêncio volta, denso, pesado. É aqui. Júlia desce devagar. Olha para casa, para o curral, para os galpões. Parece assustada e aliviada ao mesmo tempo. A porta da frente se abre. Clara aparece. Ela olha para mim, depois para Júlia, franzindo a testa. Eu respiro fundo. As mãos suam e caminho em direção a mais uma tempestade, porque a vida, ultimamente, virou só isso. Tempestades que eu não sei mais como atravessar. Clara está parada na varanda, os braços cruzados. Os olhos dela vão de mim para Júlia, de Júlia para mim, tentando entender. Eu vejo a confusão no rosto dela, a tensão nos ombros, a desconfiança que já virou parte da nossa rotina. Pedro, quem é? A voz dela é controlada, calma demais. Aquela calma que vem antes da explosão. Essa é Júlia. Encontrei ela no vilarejo. Tava passando fome. Clara olha para Júlia de novo. Repara na barriga, nos braços finos, nas roupas sujas. A expressão dela muda, mas não consigo ler direito o quê. E você trouxe ela para cá. Não é pergunta, é constatação. Ela não tem onde ficar, Clara. E a gente tem que resolver isso? A frieza na voz dela me corta, mas não posso culpar. Não depois de tudo que aconteceu, de todos os segredos, de toda a distância que cresceu entre nós. Júlia dá um passo para trás. Desculpa, eu não quero causar problema. Eu vou embora. Não. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Você não vai. Você tá grávida, com fome, sem lugar para ir. Não vou te deixar na estrada. Clara me olha. Tem algo no olhar dela que dói. Decepção, talvez, ou tristeza, ou raiva. Não sei mais ler ela como antes. A gente precisa conversar. Ela fala baixo. Sozinhos. Clara. Sozinhos, Pedro. Ela entra na casa. A porta fica aberta, esperando que eu siga. Olho para Júlia, que está com a cabeça baixa, segurando a sacola de comida como se fosse um escudo. Espera aqui. Só um minuto. Ela acena sem levantar os olhos. Entro na casa. Clara está na cozinha, de costas para mim, as mãos apoiadas na pia. Fecho a porta. O silêncio pesa. Clara, você trouxe uma mulher grávida para dentro da nossa casa sem nem me perguntar. Eu não ia deixar ela morrer de fome. Ninguém está pedindo isso. Ela vira para mim e agora vejo a raiva. Mas você podia ter me ligado, podia ter conversado comigo antes, podia ter, sei lá, Pedro, podia ter me incluído na decisão. Não deu tempo. Ela estava... Sempre tem tempo, sempre tem escolha. Clara balança a cabeça. Mas você continua fazendo tudo sozinho, decidindo sozinho, escondendo as coisas de mim. O golpe acerta em cheio. Isso é diferente. É? Como? Você trouxe alguém para nossa casa, alguém que a gente não conhece sem me avisar. Como isso é diferente de esconder um império de mim por 3 anos? Não tenho resposta. Porque ela está certa. De novo. Clara passa a mão no rosto cansada.
Eu não tô dizendo para você mandar ela embora. Não sou cruel. Mas, Pedro, a gente já tá afundando. A gente mal tá conseguindo se olhar. E você quer colocar mais peso em cima? Ela não é peso. Ela é uma pessoa. Eu sei disso. A voz dela sobe. Depois cai de novo. Eu sei. Mas a gente não tá bem, Pedro. A gente não tá bem e você sabe disso. Silêncio. Clara respira fundo. Quanto tempo ela vai ficar? Não sei. Até ela ter o bebê, talvez. Até ela se recuperar. E depois? Depois, a gente vê. Clara ri, mas não é riso de alegria. É riso de quem desistiu de brigar. Tá bom, ela pode ficar, mas eu não vou fingir que tá tudo bem, porque não tá. Ela passa por mim e sai da cozinha. Ouço a porta do quarto bater. Fico parado ali, sozinho, com o peso da culpa esmagando meu peito. Volto para fora. Júlia continua no mesmo lugar, parada, abraçada à sacola. Quando me vê, ela levanta os olhos, assustada. Ela não gostou. Ela vai aceitar. Só precisa de tempo. Júlia morde o lábio. Eu não quero destruir nada. Se for melhor eu ir? Não, você fica. Pego a sacola dela. Vem, vou te mostrar onde você pode dormir. Levo ela até um dos quartos nos fundos. É pequeno, tem uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela que dá para o pasto. Cheira a mofo e poeira. Não é muito, mas é abrigo. Pode usar aqui. Amanhã a gente arruma melhor. Júlia olha ao redor. Os olhos dela enchem de lágrimas. Obrigada. Deixo ela sozinha. Volto pro curral, termino o trabalho do dia. Alimento o gado. Conserto uma tábua solta. Verifico a cerca do pasto sul. O sol vai descendo, pintando o céu de laranja e roxo. As cigarras cantam alto. O vento balança o capim seco. Trabalho até escurecer, até as mãos doerem, até o corpo cansar o suficiente para a mente talvez parar de pensar. Quando volto para casa, a luz da cozinha está acesa. Entro devagar. Clara está fazendo janta. Júlia está sentada à mesa, quieta, olhando para as próprias mãos. Lavei as mãos. Posso ajudar? A voz de Júlia é baixa, cuidadosa. Clara olha para ela. Por um longo momento não fala nada. Depois, suspira. Pode picar aquelas cebolas ali. Júlia se levanta rápido, quase tropeçando na própria ansiedade. Pega a faca, começa a picar. As mãos dela tremem um pouco, mas ela trabalha com cuidado, com atenção. Sento na ponta da mesa. Ninguém fala, só o som da faca na tábua, do óleo fritando, do vento batendo na janela. Jantamos em silêncio. Arroz, feijão, ovo frito. Simples. Mas Júlia come como se fosse banquete, devagar, saboreando cada garfada, os olhos fechados de gratidão. Clara observa. Vejo algo se movendo no rosto dela. Pena, talvez. Ou memória. Não sei. Depois da janta, Júlia se oferece para lavar a louça. Clara deixa. Eu saio para a varanda, acendo um cigarro. Fumo devagar, olhando para o céu, cheio de estrelas. Ouço a porta abrir. Clara sai. Fica do meu lado. Não fala. Só fica ali, olhando para o mesmo céu. Ela parece boa gente. Clara fala baixo, quase para si mesma. Parece, mas a gente não sabe nada sobre ela. Não. Pode ser perigoso. Pode. Clara suspira. Por que você faz isso, Pedro? Por que você insiste em carregar o mundo nas costas? Olho para ela. Mesmo no escuro, consigo ver o cansaço no rosto dela. Porque eu sei o que é não ter ninguém. Clara balança a cabeça. Você tem alguém? Você me tem? Tenho? A pergunta sai antes que eu possa segurar. Clara me olha. Os olhos dela brilham, talvez de lágrimas, talvez só do reflexo das estrelas. Não sei, Pedro. Você me diz. Ela volta para dentro e eu fico ali, sozinho de novo, fumando e olhando para o vazio, me perguntando se ainda existe alguma forma de consertar o que eu quebrei, ou se já passou do ponto de conserto. O céu escurece rápido demais. É meio da tarde, mas parece fim de dia. Nuvens pesadas, cinzentas, quase pretas, se amontoam no horizonte. O vento mudou de direção.
Agora vem forte, constante, trazendo cheiro de chuva e terra molhada. Estou consertando a cerca do Pasto Norte quando sinto a primeira gota. Grossa, quente, espatifando no braço. Olho para o céu. Mais gotas. Depois, mais. Em segundos, vira temporal. Corro para o galpão. A chuva cai com violência, tamborilando no telhado de zinco num barulho ensurdecedor. Raios rasgam o céu. Trovões explodem tão perto que sinto a vibração no peito. Pego o celular. Sem sinal. Droga! A estrada deve estar virando lama. Se continuar assim, vai ficar intransitável por dias. Penso na casa, em Clara, em Júlia. Elas estão bem, devem estar. A casa é sólida, mas a luz... A gente depende de um gerador velho que vive dando problema. Se cair uma árvore na linha, se o transformador queimar, como se o pensamento tivesse invocado a realidade, tudo escurece. Falta de energia. Fico parado no galpão, ouvindo a chuva desabar, os trovões ecoarem, o vento uivar. Preciso voltar para casa. Preciso ver se elas estão bem. Corro. A chuva me encharca em segundos. A lama gruda nas botas, pesada, dificultando cada passo. Escorrego, quase caio, me seguro numa cerca. Raios iluminam o caminho em flashes brancos e cegantes. Trovões explodem como bombas. Chego na casa encharcado, tremendo. Abro a porta. Dentro está escuro. Ouço vozes. Pedro? Clara. Voz tensa. Tô aqui. Acendo o isqueiro. A chama fraca ilumina o rosto dela. Preocupado. Assustado. A luz caiu. Eu sei. Vou ligar o gerador. Tá muito forte lá fora. Eu sei. Júlia está sentada no sofá, abraçada a si mesma. Tremendo. Não de frio, de medo. Vai ficar tudo bem. Tento soar convincente. É só tempestade. Saio de novo. Vou até o depósito onde fica o gerador. A chuva continua implacável. Abro a porta do depósito. Entro, fecho. Tento ligar o gerador. Nada. Tento de novo. Nada. Droga, droga, droga. Mexo nos fios, verifico o combustível, tento mais uma vez. O motor tosse, ronca, morre. Desisto. Volto para casa. Clara me espera na porta. Não pegou? Não. O que a gente faz? Espera amanhecer. Ela morde o lábio, acena. A gente volta para dentro, acendo algumas velas. A luz fraca e tremulante projeta sombras nas paredes. Clara prepara café no fogão a lenha. Júlia continua no sofá quieta, a mão na barriga. Você tá bem? Pergunto. Ela acena, só com medo de tempestade. Já vai passar. Mas não passa. A noite cai e a tempestade piora. O vento sacode a casa, a chuva bate nas janelas como se quisesse quebrar. Trovões explodem sem parar. Um raio cai perto, tão perto que a luz cega e o barulho dói nos ouvidos. Júlia grita. Clara se levanta rápido, vai até ela. Ei, ei, calma. Tá tudo bem? Não tá. Júlia está tremendo inteira. Não tá nada bem. É só tempestade. Vai passar. Vai cair tudo. A casa vai cair. Não vai. Clara se senta do lado dela, pega a mão dela. A casa é forte, já passou por tempestades piores. Júlia respira rápido, entrecortado, entrando em pânico. Me aproximo. Júlia, olha para mim. Ela olha. Os olhos arregalados, molhados de lágrimas. Respira devagar. Inspira. Segura. Solta. Ela tenta. Falha. Tenta de novo. De novo. Inspira. Segura. Solta. Aos poucos, a respiração dela desacelera. As mãos ainda tremem, mas menos. Clara continua segurando a mão dela. Você tem medo de tempestade desde sempre? Júlia acena. Desde criança. Uma vez caiu um raio na casa onde eu estava. Pegou fogo. Quase morri. Clara aperta a mão dela. Aqui não vai pegar fogo, eu prometo. Ficamos ali, os três, sentados na sala escura iluminada só por velas, ouvindo a tempestade rugir lá fora. E aos poucos, Júlia começa a falar. Não sei se é o medo, o cansaço ou a gentileza inesperada de Clara. Mas ela fala, devagar, em pedaços, mas fala. Conta que cresceu num orfanato, no interior do Maranhão, que nunca conheceu os pais.
que fugiu aos 16 porque o lugar era ruim, perigoso, violento. Conta que trabalhou em casas de família, em roças, em qualquer lugar que aceitasse mão de obra barata e desesperada. Conta que conheceu um homem, que achou que ele era bom, que achou que ele ia cuidar dela, que descobriu que estava grávida e ele sumiu, que tentou encontrar ele, mas ele tinha ido embora, sem deixar rastro, sem olhar para trás, que ficou sozinha, grávida, sem dinheiro, sem casa, sem nada. A voz dela embarga várias vezes. As lágrimas escorrem. Clara continua segurando a mão dela. Eu fico quieto, só ouvindo, sentindo o peso da história dela esmagando meu peito. Por que você está me contando isso? Júlia limpa as lágrimas com as costas da mão. Porque você perguntou se eu estava bem. Clara responde baixo. E eu acho que você precisava falar. Júlia soluça. Ninguém nunca se importou. A gente se importa. Clara olha para mim. Nossos olhos se encontram e por um breve momento vejo algo que não via há semanas. Conexão. A tempestade continua a noite inteira. Dormimos na sala os três. Júlia no sofá, Clara e eu em colchões no chão. Ninguém dorme direito. O barulho é intenso demais. O medo é real demais. Quando amanhece, a chuva finalmente para. Saio para avaliar os estragos. Árvores caídas, cercas derrubadas. Parte do telhado do galpão arrancada. A estrada, como eu imaginava, é um lamaçal intransitável. Estamos isolados, completamente. Volto para casa. Clara está fazendo café. Júlia está ajudando, cortando pão. Elas conversam baixo. Não consigo ouvir o quê, mas tem algo diferente no ar. Menos tensão, mais humanidade. A estrada está impraticável, informo. Vai levar uns 3, 4 dias para secar. Clara acena. A gente tem comida? Tem. Uns dias. Então a gente espera. Simples assim. Passamos o dia limpando os estragos. Júlia insiste em ajudar, mesmo grávida. Clara não deixa ela fazer coisas pesadas, mas aceita a ajuda nas tarefas leves. E eu observo. Observo as duas conversando, rindo de vez em quando, trabalhando lado a lado. Observo Clara olhando para mim de relance, com uma expressão que não consigo decifrar. Observo a casa, que mesmo danificada, ainda está de pé. E penso que talvez, só talvez, tempestades não servem só para destruir. Às vezes elas também limpam, às vezes elas também curam. O quarto dia de isolamento amanhece com sol forte. A lama começa a rachar, a terra a endurecer. A estrada ainda não está boa, mas deve ficar em breve. E por mais estranho que pareça, não tenho pressa de sair daqui. Nos últimos dias, algo mudou. Júlia se abriu. Fala mais, sorri às vezes, ajuda nas tarefas com vontade genuína. Clara também mudou. Está menos distante, menos fria. Ontem à noite, ela sentou do meu lado na varanda e ficou ali em silêncio, mas perto. Só isso. Mas significou muito. Estou consertando a cerca quando ouço passos atrás de mim. É Clara. Ela pega uma ferramenta e começa a ajudar. Trabalhamos lado a lado, em silêncio, como fazíamos antes. Antes dos segredos, antes da distância. Pedro. Sim, a gente precisa conversar. O estômago aperta. Sobre tudo. Largo a ferramenta. Ela também. Sentamos na sombra de uma árvore. O vento balança as folhas. O gado muge ao longe. Eu tô com raiva de você. Ela fala olhando para o horizonte. Tô com raiva de você ter escondido quem você era. Ter me deixado ser humilhada pela minha família sem dizer nada. Ter me feito acreditar que a gente era pobre quando você tinha. Tem tudo aquilo. Abaixo a cabeça. Eu sei. Mas eu também entendo. Ela suspira. Esses dias, conversando com a Júlia, percebendo o quanto ela passou, o quanto ela teve que esconder para sobreviver, eu entendi um pouco melhor. Olho para ela. Você escondeu para se proteger e para me proteger. Eu sei disso agora, mas ainda dói, Pedro. Dói que você não confiou em mim. Eu confiei, confio, mas você tinha medo. Eu entendo.
E talvez, se eu tivesse passado pelo que você passou, talvez eu fizesse o mesmo. Ela pega minha mão. A dela está calejada, forte, real. Mas não pode mais ter segredo entre a gente. Não pode. Se a gente vai continuar, tem que ser de verdade, sem esconder, sem mentir. Eu prometo. E sobre tudo que está acontecendo agora, as ameaças, os perigos, você tem que me contar. Tudo. Porque eu não vou fugir, Pedro, mas eu preciso saber. Respiro fundo e conto. Conto sobre os homens que me ligaram, sobre as ameaças veladas, sobre a pressão para eu voltar para os negócios, para eu pagar dívidas antigas, para eu me envolver de novo num mundo que quase me matou. Conto que tenho medo. Medo de que venham atrás de mim, de que machuquem ela, de que destruam a vida simples que a gente construiu. Clara me ouve em silêncio. Quando termino, ela aperta minha mão. A gente resolve isso juntos. Como? Não sei ainda, mas juntos. E nesse momento, sinto algo que não sentia há muito tempo. Esperança. À tarde, Júlia pede para conversar comigo. A gente senta na varanda. Ela está inquieta, mexendo nas mãos. Eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu menti. Não completamente, mas... escondi parte. Espero. O pai do bebê, ele não sumiu só porque quis. Ele sumiu porque eu fugi. Franzo a testa. Por quê? Porque ele era violento. Batia em mim. Me trancava. Dizia que eu era dele, que nunca ia conseguir sair. E quando descobri que estava grávida, percebi que se eu ficasse, meu filho ia crescer vendo isso, ia virar isso. A voz dela treme. Então eu fugi. No meio da noite, sem nada. Só a roupa do corpo. E desde então, tô andando, sempre andando, com medo dele me achar. Ele sabe onde você tá? Não sei. Espero que não. Fico em silêncio, processando. Você acha que ele pode vir atrás? Não sei. Mas, se vier, ele não vai parar. O medo nos olhos dela é real, palpável. Você tá segura aqui? Falo com firmeza. Ele não vai te achar. E se achar, vai ter que passar por mim primeiro. Ela me olha com gratidão e terror misturados. Você nem me conhece. Por que tá fazendo isso? Porque é o certo. Ela balança a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não mereço tanta bondade. Todo mundo merece. A noite cai, jantamos juntos os três. Rimos de algo bobo que Júlia falou. É um riso pequeno, frágil, mas é riso. Clara me olha do outro lado da mesa e sorri, de verdade. E eu percebo que no meio do caos, no meio dos segredos e tempestades e medos, algo está sendo reconstruído. Não da mesma forma. Nunca vai ser igual ao que era antes, mas talvez seja algo melhor, algo mais verdadeiro, algo mais forte. A estrada finalmente secou, mas ninguém veio. Faz 3 dias que a lama endureceu o suficiente para passar, mas nenhum carro, nenhuma caminhonete, nenhum sinal do mundo lá fora, e o silêncio está começando a pesar. Tentei ligar o celular várias vezes, ainda sem sinal. O telefone fixo também não funciona. A linha deve ter caído na tempestade. Estamos completamente isolados. Clara tenta não demonstrar, mas vejo a preocupação crescendo. Ela olha para a estrada com mais frequência, fica inquieta à noite, dorme mal. Júlia percebe também, fica mais quieta, mais recolhida. A barriga cresceu, deve estar no 8º mês. Qualquer hora o bebê vem. E se vier agora, longe de tudo, sem ajuda, não posso pensar nisso. No 5º dia de isolamento total, acontece algo que muda tudo. Estou verificando o gado quando vejo um carro parado na estrada. Longe, parado, apenas observando. Meu coração dispara. Fico olhando. O carro não se move. Volto para casa rápido. Clara está na cozinha. Tem um carro na estrada. Ela congela. Quem é? Não sei. Tá só parado lá. Desde quando? Acabei de ver. Ela vai até a janela. Olha, o carro ainda está lá. Pode ser alguém com problema no carro. Ou pode ser outra coisa. Nossos olhos se encontram, os dois pensamos a mesma coisa. As ameaças, os homens do meu passado. Ou pior, o homem que Júlia está fugindo. Onde está a Júlia? No quarto. Fica com ela. Tranca a porta, eu vou ver. Pedro, tranca a porta, Clara.
Pego a espingarda velha que fica guardada atrás da porta. Verifico se tá carregada. Tá. Saio. Caminho devagar pela estrada. O sol tá a pino. O calor sufocante. O suor escorre. As mãos suam na coronha da arma. Quanto mais perto chego, mais claro fica. É uma caminhonete preta, vidros escuros, placa que não reconheço. Paro a uns 50 metros. Ô de casa. Ninguém responde. Tá precisando de alguma coisa? Silêncio. Meu dedo roça o gatilho. O coração bate no ouvido. De repente, a porta do motorista abre. Um homem desce. Alto, forte, cara fechada. Você é o Pedro? A voz é grossa, ameaçadora. Quem quer saber? Gente que não esquece dívida. O estômago despenca. Eu não devo nada pra ninguém. Então por que sumiu? Por que largou tudo pra trás? Porque quis. O homem ri, sem humor. Tem gente que não gostou. Tem gente que quer conversa. Não tenho nada para conversar. Acho que tem. Ele dá um passo na minha direção. Eu levanto a espingarda. Não se aproxima. Ele para. Levanta as mãos, fingindo rendição, mas sorrindo. Calma, amigo. Só vim trazer recado. Que recado? Que você tem 2 semanas para aparecer, para acertar as coisas. Ou a gente volta. E da próxima vez, não vem só eu. Eu não vou aparecer. Então prepara a família. O sangue congela. Você tá me ameaçando? Tô informando. Ele volta pro carro, liga o motor. E antes de ir embora, grita pela janela. 2 semanas. A caminhonete levanta poeira e desaparece. Fico parado ali, tremendo. Não de medo, de raiva. Volto pra casa. Clara abre a porta antes de eu bater. Quem era? Problema. Entro. Júlia está pálida. Era ele? Era o Márcio? Não, era outra coisa. Conto para elas. Tudo. As ameaças. O prazo. O perigo. Clara senta, passa a mão no rosto. O que a gente faz? Não sei. Júlia está tremendo. Desculpa, eu trouxe problema. Não foi você. Falo firme. Isso é meu passado. Não é culpa sua. Mas ela não se acalma. Fica agitada, andando de um lado para o outro. A respiração acelerada, de repente ela para, leva a mão na barriga, o rosto contorce de dor. Aí, Clara se levanta rápido. O que foi? Dor, muita dor. Onde? Barriga. Aí, meu Deus. Ela dobra. Clara segura ela. Pedro, ajuda. Corro. Seguro Júlia. Levamos ela para o quarto. Deitamos ela na cama. A respiração dela tá rápida, curta. Tá na hora? Clara pergunta. Não sei. Não devia ser ainda. Outra contração. Júlia grita. Clara olha para mim. Pânico nos olhos. A gente precisa de ajuda. De médico, de alguém. Não tem ninguém. A estrada. A cidade mais próxima é longe demais. Então, o que a gente faz? Olho para Júlia, para Clara, pro medo real, palpável, vivo entre nós. E entendo. Esse é o momento. A escolha, o teste. A gente faz sozinhos. As próximas horas são as mais longas da minha vida. Júlia entra em trabalho de parto. As contrações são fortes, constantes, dolorosas. Ela grita, chora, implora por ajuda que a gente não pode dar. Clara fica com ela o tempo todo. Segura a mão dela, limpa o suor da testa, fala baixo, acalma, guia. Eu fervo água, pego toalhas, preparo tudo que consigo pensar que pode ser necessário. Minhas mãos tremem. O medo é real. Se algo der errado, se o bebê não vier direito, se Júlia, não posso pensar nisso. Pedro! Clara me chama. Corro pro quarto. Tá na hora. Ela tá pronta. Júlia está deitada, suando, tremendo inteira. Ela olha para mim com terror nos olhos. Eu não consigo. Consegue. Clara fala firme. Você é forte. Você aguentou coisa pior. Você consegue. E se eu morrer? Você não vai morrer. A gente não vai deixar. Clara olha para mim. E nesse olhar vejo tudo. Medo, determinação, amor, coragem. Você sabe fazer isso? Ela pergunta. Não, nem eu. Mas a gente vai fazer. E a gente faz. Clara guia Júlia. Eu ajudo. Não sei como. Não sei se é certo, mas a gente tenta. Júlia empurra, grita, empurra de novo. Demora tanto. Mas então, um choro. Fino.
agudo, vivo. O bebê nasce. Pego ele nas mãos trêmulas, envolvo numa toalha, limpo o rosto pequeno, a boca, o nariz. Ele chora, forte, saudável. É um menino. Minha voz embarga. Júlia soluça. Estende os braços, coloco o bebê nela. Ela olha para o filho e as lágrimas escorrem sem parar. Meu filho, meu filho, meu filho. Clara está chorando também. Eu também. Todos nós choramos. Depois, quando tudo acalma, quando Júlia dorme exausta com o bebê nos braços, Clara e eu saímos para a varanda. Sentamos lado a lado. O céu está cheio de estrelas. A gente conseguiu. Ela fala baixo. Conseguimos. Eu achei que ia dar errado. Eu também. Ela encosta a cabeça no meu ombro. Fecho os olhos, respiro fundo. Pedro, sim, eu te amo. O coração para, depois dispara. O quê? Eu te amo, ainda. Apesar de tudo, apesar dos segredos, das mentiras, dos medos, eu ainda te amo. Viro para ela. Pego o rosto dela nas mãos. Eu também te amo. Mais que tudo. A gente se beija, devagar, com cuidado, como se estivéssemos nos conhecendo de novo. E talvez estejamos. Nos dias seguintes, a vida continua. Júlia se recupera. O bebê, que ela chamou de Miguel, é saudável. Chora alto, mama bem, dorme pouco. Clara se apaixona por ele, fica horas olhando, embalando, cantando baixinho. E eu observo a casa cheia de vida, observo as mulheres cuidando do bebê, observo a esperança voltando, mas a ameaça ainda paira. 2 semanas. O prazo corre. No 10º dia tomo a decisão. Vou até a cidade, falo com advogados, acerto as coisas, vendo parte dos negócios, pago as dívidas antigas, corto laços com gente perigosa. Não é fácil, não é barato, mas é necessário. Quando volto para a fazenda, mais leve, mais livre, Clara me espera na varanda. Conseguiu? Consegui. Ela sorri. Então acabou? Acabou. Ela me abraça forte. E eu sei. Escolhi certo. Escolhi ela. Escolhi a vida simples. Escolhi a paz. Mesmo que tenha custado tudo que construí antes, porque o que tenho agora vale mais, vale tudo. 3 meses depois. A fazenda mudou. Tem brinquedo no quintal. Fralda secando no varal, choro de bebê de madrugada. Júlia ficou, não como empregada, mas como família. Ela ajuda nas tarefas, cuida de Miguel, ri com Clara na cozinha. Clara voltou. Não completamente como era, mas diferente, melhor talvez, mais forte, mais verdadeira. E eu aprendi. Aprendi que esconder não protege, que segredo machuca, que amor exige verdade. Aprendi que, às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Hoje de manhã, acordei com Miguel chorando. Fui até o quarto. Júlia estava tentando acalmar ele, mas ele insistia. Deixei eu tentar. Peguei ele no colo. Embalei devagar. Cantei baixinho, desafinado, ridículo. Ele parou de chorar. Me olhou com aqueles olhos grandes, escuros, confiantes. E senti algo se mexer no peito. Propósito. Clara entrou no quarto. Sorriu ao me ver com Miguel. Você é bom nisso. Sou? É, melhor do que pensa. Ela se aproximou. Beijou minha testa. A gente devia ter um. Olhei para ela, incrédulo. Sério? Sério. Um dia, quando tudo tiver mais calmo. Sorri. Eu ia gostar. Eu também. À tarde, sentei na varanda com Júlia. Miguel dormia no colo dela. Você salvou a gente. Ela falou baixo. Não, a gente salvou uns aos outros. Mesmo assim, obrigada. Por tudo. Você vai ficar aqui se vocês deixarem. Sempre. Ela sorriu. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, chamei Clara. A gente ficou ali, na varanda, olhando para o horizonte. Valeu a pena, ela falou. O quê? Tudo. As brigas, o medo, as tempestades. Valeu a pena. Peguei a mão dela. Valeu. E nós ficamos ali, em silêncio, enquanto a noite chegava devagar. A vida não tem final perfeito. Tem recomeços, tem cicatrizes, tem dias ruins e dias bons. Mas tem também encontros. Encontros que mudam tudo, que salvam, que curam. Eu era um homem solitário, carregado de segredos, fugindo de um passado que quase me matou.
Encontrei uma mulher que me amou apesar de tudo. Encontrei outra que precisava de ajuda tanto quanto eu. E juntos a gente construiu algo novo. Não é perfeito, longe disso. Mas é nosso, é real, é verdadeiro. E no final talvez seja isso que importa. Não o quanto você tem, não o quanto esconde, não o quanto sofre, mas o quanto você escolhe se entregar, o quanto você escolhe confiar, o quanto você escolhe amar, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque é nesses momentos, nos mais difíceis, nos mais assustadores, que a gente descobre quem realmente é e quem realmente vale a pena.